Iniciou aqui. Aí, começou a gravar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Pronto. Tudo bem? Todo mundo vê a minha tela? O gráfico da função? Certinho? Vamos lá. Então, ó, esse primeiro exercício é o exercício 5. Ele é da página 57 da apostila. Olha o que ele fala, tá? O gráfico da função f de x igual a k elevado a x está representado abaixo. Calcule o valor de k. Então, ele quer saber quanto vale meu k. Esse meu k aqui é a base da minha função exponencial, certo? Vamos entender quais são essas informações que estão no gráfico. Esse 3 aqui é o valor do x. Então, o 3 é o valor do x, certo? Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Valor do x. Pá, um minutinho, galera. Pronto, entraram os dois. E esse aqui, ó, o 27 oitavos, é o valor do meu f de x, tá? Então, o 27 oitavos é o valor do meu f de x e o meu x vale 3. Vou copiar a função que ele pediu aqui. Então, ele disse assim, ó, f de x é igual a k elevado a x. No lugar do f de x, eu vou substituir pelo valor que está aqui no meu gráfico, que é 27 oitavos. Isso é igual ao k elevado a x. No lugar do x, eu vou substituir por 3. Então, no lugar do f de x, eu substituí por 27 oitavos. E no lugar do x, substituí por 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o meu k. Então, está elevado ao cubo, eu vou passar tirando a raiz cúbica do 27 e do 8, tá? Pergunto, o que eu tenho que fazer com o 27 para tirar a raiz cúbica? Quem poderia me ajudar aí? O que eu tenho que fazer com o 27 para tirar a raiz cúbica? Alô, alô? Alguém sabe me dizer o que eu tenho que fazer com o 27? Decompor? Isso, muito bem. Aí, decompor. Então, olha só. Eu vou dividir o 27 por 3, que dá 9. Aí, o 9 por 3, que dá 3. O 3 por 3, que dá 1. Então, na verdade, o 27 é 3 elevado ao cubo. Então, 3 elevado ao cubo. Pronto. O que eu tenho que fazer com 8? Quem poderia me ajudar aí? O que eu tenho que fazer com 8? Peraí, professora. Diga, pode falar. Não entendi direito porque você quis decompor. Para poder cancelar aqui, ó, Guilherme, ó. Eu vou tirar o 3 com 3 aqui, ó, tá vendo? Tá. Tá? Entendi. Entendeu? Agora, nós vamos também decompor o 8, certo? Então, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, deu 1. Então, o 8 é 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo. Como, né, o Guilherme perguntou aí, eu já adiantei, né? Então, por que eu decompus? Para poder fazer essa simplificação. O 3 aqui, que é o índice da minha raiz, simplificou com esse 3. Aí o 3 saiu para fora. E o 2 aqui também vai simplificar, né? E ele vai sair para fora. Então, o meu K é 3 meios, tá? Vamos voltar na pergunta. O gráfico da função está representado abaixo, calcule o valor de K. Calculei o valor de K. O K vale 3 meios. Quando eu elevei 3 elevado ao cubo, chegou nos 27. E quando eu levei 2 ao cubo, chegou no 8. Então, ficou certinho aí. Alguma dúvida desse exercício 5? Alô, alô? Alguma dúvida? Doutora, o 8 tu decompôs também?
Também decompus, tá aqui, ó, no cantinho, ó, Esther. Aqui, ó. Também fiz a decomposição. Tem aluno que já faria direto. Ah, eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2, não tem problema. Mas só fiz aí uma saída a mais, caso você não saiba qual a raiz cúbica. Certo? Obrigada, professora, obrigada. De nada, não. Agora, gente, eu fiz um vídeo falando de exemplos práticos de função exponencial, né? E aí, como o exercício que tem na apostila, tem o exercício 7 da página 58. A diferença desse 7 para o exercício que eu fiz de remédio lá do vídeo, é que lá eu já dei a função pronta. E na apostila de vocês não deu a função pronta. Então, eu vou montar aqui com vocês essa função, tá? Essa questão, gente, de meia-vida de medicamento, é muito comum aparecer no Enem, tá? Mas não na parte de matemática, e sim na parte de química. Eu nem sei se vocês já viram essa coisa de meia-vida em química, mas aparece em matemática também, na apostila, tá? Então, ele fala assim, ó, na bula de um medicamento, há a informação de que a meia-vida é igual a aproximadamente 4 horas. O que é isso na linguagem que a gente possa entender? É assim, se você tomou 100 miligramas de um medicamento, após 4 horas daquele medicamento no seu organismo, aquelas 100 miligramas, elas se reduziram pela metade. A metade já foi absorvida. Então, esse tempo de meia-vida é justamente isso. É a metade do tempo que o seu corpo leva para absorver a metade do que você ingeriu. Tá? Então, meia-vida é o tempo que se leva para absorver a metade do que você ingeriu. Tá? Ele fala assim, ó, e eu vou pegar minha caneta marca-texto aqui. Se uma pessoa ingerir 500 miligramas deste medicamento, qual será a quantidade presente no organismo após 8 horas, tá? E depois, após T horas. Então, a gente vai partir primeiro desse e após T horas. Nós vamos montar a equação. Como é que monta essa função exponencial? Então, eu venho lá, ó, f de x é igual o quanto de medicamento a pessoa ingeriu. A pessoa ingeriu 500 miligramas vezes 1/2, porque é o tempo de meia-vida. Então, meio é representado ou por 0,5 ou por 1/2. E o expoente aqui é o tempo dividido pelo 4, tá? Da onde saiu esse 4, professora? Daqui do enunciado, olha só. Há a informação de que a meia-vida é igual a aproximadamente 4 horas. Então, sempre o tempo tem que ser dividido por 4, tá? Com isso, a gente responde a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta era após T horas. Então, a última pergunta está justamente perguntando qual é essa função que eu estou montando aí, tá? E aí, lá no... Desculpa, só mudar aqui para T e não para X, tá? Lá no vídeo, eu dei essa equação já prontinha para vocês, tá? Na prova também ela está pronta. O que pede como outra pergunta aqui, né? Quanto que será que tem aí presente no meu organismo após 8 horas que eu ingeri essa medicação, tá? Então, o que eu tenho que fazer com esse 8? No lugar do tempo, eu tenho que substituir por 8. Isso vai ficar igual a 500, tá? Meio elevado a 8 dividido por 4. Então, o meu tempo é de 8 horas. F de 8 é igual a 500. Se quiser trabalhar, em vez de 1/2, trabalhar com o número decimal, pode trabalhar, que é 0,5. 8 dividido por 2 dá, 8 dividido por 4 dá 2, tá? E aí eu cheguei nessa equaçãozinha aqui. Como é que se resolve isso? Primeiro, a gente tem que resolver a potência. Então, eu tenho que pegar o 0,5 e multiplicar por 0,5. Posso usar uma calculadora lá na hora da prova, ou na hora do Google Formulários, ou eu posso fazer aqui, ó, vou fazer 0,5 vezes 0,5.
5 vezes 5 é 25, sobem 2. 5 vezes 0 dá 0, com mais 2 dá 2. Sinalzinho de mais, 0 e 0. Fica assim, ó, 0, 2, 5. Tem uma casa depois da vírgula, uma casa, então dá 0,25. Então, vou pegar aqui, ó, o 500 gramas e multiplicar por 0,25. Posso fazer na calculadora, não tem problema, ou posso multiplicar aqui, ó, com vocês. 5 vezes 5 é 25, sobem 2. 5 vezes 2 dá 10, com mais 2 que subiu dá 12, sobe 1. 5 vezes 0 é 0, com 1 que subiu dá 1. Ponho os 2 zerinhos aqui. Tenho 2 casas depois da vírgula, tenho 2 casas aqui. Então, após 8 horas que a pessoa ingeriu, né, 500 miligramas desse medicamento, o seu corpo já absorveu uma parte, tem lá agindo no organismo dela 125 miligramas. Por isso, gente, que é muito importante quando vocês fizerem uso de uma medicação, né, vocês tomarem a medicação na hora correta. Por quê? Quando ele fornece ali 8 horas, a cada 12 horas, a cada 6 horas, é o tempo que o seu organismo leva para absorver aquela medicação. Então, a partir do momento que ela foi absorvida, ela não tem mais efeito nenhum no seu organismo. Por isso que você precisa tomar novamente a medicação para ela continuar agindo no seu organismo, tá? Dúvidas nesse exercício? Hello, pessoal, dúvidas? Hello. Nenhuma dúvida. Não, pronto. Tá ótimo, gente. Eu sei que demora um pouquinho para abrir o microfone. Agora, eu vou trocar a minha tela aqui, tá? Então, essa parte de função exponencial encerra-se aqui, tá? O que a gente viu? A gente viu quando é uma função exponencial, aí nós vimos o gráfico, quando que o gráfico é crescente, quando que o gráfico é decrescente, né? Vimos alguns exemplos práticos que está tanto no vídeo quanto aqui, né? E agora nós vamos para equações exponenciais. Deixa eu trocar aqui minha tela, deixa eu achar aqui. Parte 2, tá? O que é uma equação exponencial? Eu fiz 2 vídeos sobre equações exponenciais. Então, o que é uma equação exponencial? Toda vez que o nosso expoente for uma incógnita, ela é uma equação exponencial. Existem 2 jeitos de fazer equações exponenciais. Esse primeiro jeito que eu vou falar com vocês hoje, que é quando a gente iguala as bases, tá? E depois, tá? Quando a gente retornar das provas, quando a gente faz mudança de base, tá? Então, vamos lá. Eu estou na página 61 da apostila, no exercício 1, página 61. Deixa eu só arrumar a minha caneta aqui, que ficou muito grossa, tá? Na letra A, a gente tem assim, ó, 3 elevado a 2x menos 1. Isso daqui está igual a 27. Então, na equação exponencial, eu preciso igualar as minhas bases, tá? O 3, ele é um número primo. Não tem como eu decompor esse 3. Então, eu vou copiar. 3 elevado a 2x menos 1. Agora, o 27 é um número que tem como ser decomposto. Então, eu vou fazer a decomposição do 27. Olha só, 27, eu vou dividir por 3, vai dar 9. Eu vou dividir por 3, vai dar 3. Eu vou dividir por 3, vai dar 1. Então, na verdade, o 27 é 3 elevado ao cubo. Então, aqui no lugar do 27, eu vou substituir por 3 elevado ao cubo. Nesse momento, as minhas bases, que são esses números maiores... Daí a gente faz o X, não é? A gente corta, muito bem, senhor Guilherme, corta, né? E iguala os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos 1 é igual a 3. Então, as bases ficarão iguais. Eu cancelo a base e igualo os expoentes. Eu pensei tá? que a gente ia fazer tipo aquele negócio é uma divisão com outra divisão, sabe? Tipo, 2 sobre 5 é igual a 3 sobre 4, algo assim, entendeu?
Sim, sim, é que aí é proporcionalidade. Não, aqui a gente vai cancelar as bases e igualar os expoentes, tá? E aí, gente, é uma equação do primeiro grau, olha só. 2x é igual a 3, o oposto do menos 1 é mais 1, soma, 3 mais 1 dá 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, e 4 dividido por 2 dá 2. Ok, galera? Ok, pessoal? Ok, Pro. Então, tá bom. Vou apagar a letra A e antes de fazer a B, que tem uma raiz aí, eu vou para a letra D de dado. Olha só a letra D. Ela é assim, ó, 7 elevado a 5 menos x é igual a 1 sobre 343, tá? Primeiro passo, o 7, ele é primo, não tem como decompor. Então, vou copiar o 7, 5 menos x igual a 1 sobre. Esse 343 tem como decompor. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. Posso perguntar uma coisa? Pode, Guilherme, claro, sempre. Por que você pulou o P e o C? Então, o B tem uma raizinha, tá vendo lá? Eu já vou voltar nessa da raiz. E o C, a gente vai fazer um esqueminha aqui, ó, com esse número decimal. Então, primeiro eu estou focando nos outros que são mais parecidos, para depois voltar para o B e para o C, no caso. Certo? Tá bem. Então, tá bom. Ó, não sei se todos sabem, né? Mas 343 é divisível por 7. Pode fazer aí na calculadora, não tem problema, tá? 343 dividido por 7 dá 49. 49 dividido por 7 dá 7, e 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 343 é 7 elevado ao cubo, tá? Então, no lugar de 343, vou colocar 7 elevado ao cubo. Pergunta, vamos ver se alguém sabe me dizer. Como é que eu faço para esse 7 ao cubo, que está lá embaixo do meu denominador da minha fração, ir para cima, ir para o meu numerador? O que eu tenho que fazer com esse 7 elevado ao cubo? Alguém sabe dizer? O único jeito é levanto a equação, a conta inteira para por menos 1. Na verdade, não é menos 1, né? Porque como aqui é 3, então elevando a menos 3. Muito bem, Guilherme. É, menos 3. Então, assim, ó, isso é muito importante, né? Toda vez que ele está lá embaixo, a gente até discutiu isso lá na parte de notação científica. Ele está lá embaixo, para ele vir, né, lá do numerador para o denominador, o expoente, que era positivo, fica negativo. A gente fez isso lá na notação científica, tá? Nesse momento, o que, que aconteceu? As minhas bases ficaram iguais. Não. Quando as bases são iguais, olha só o que eu posso fazer. Peraí, professora. Fala. Se você elevar o 7 elevado a menos 3, não seria o 1? Seria 1 sobre 7 elevado a menos 3? Então, na verdade, a gente tem que inverter. Então, seria 7 elevado a 1. O 1 está aqui embaixo, ó, sobre 1. É, Só que, isso aí ia virar 1, não é? então, mas a gente não precisa deixar ele aqui. A gente pode eliminar, ele pode ficar invisível. Certo? Então pode ignorar e colocar lá em cima. Isso. Na Tá bem. verdade, Guilherme, ele está aqui. Ó, o 1 ele está aqui, mas ele está invisível. Certo? Certo, Guilherme? Tá bem. Tá bom? Tá bom. Nesse momento, as bases ficaram iguais. Então, vou cancelar a minha base, tá? Vou cancelar o 7 com 7 e vou igualar os meus expoentes. Então, os meus expoentes são 5 menos x igual a menos 3. Como é que eu organizo isso? Então, eu venho lá, tenho que isolar o x. Menos x é igual a menos 3. O oposto do mais 5, menos 5. Menos x é igual. Devo 3 no Itaú e devo 3 no Santander. Estou devendo 8, tá? Aqui tem aluno que passa dividindo por menos 1 e tem aluno que multiplica por menos 1, tá? De qualquer forma,
menos que multiplica menos dá mais, e menos que multiplica menos dá mais. Então, esse menos 1 multiplicou o x, que fez ele ficar positivo, esse menos 1 multiplicou o menos 8, que fez ele ficar positivo. Automaticamente, a minha resposta da letra D é x igual a 8. Tudo bem até aqui? Alô, alô, galera, tudo bem até aqui? Então, tá bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou apagar a letra D, e aí eu vou satisfazer a curiosidade aí de alguns dessa da raiz, tá? Então, olha só, a letra B, até o Guilherme falou, por que a senhora pulou a B? Falei, porque ela tem uma raiz, né? E aí, antes da gente fazer ela, eu quis fazer as que eram parecidas, que era a A e a D, e aí depois a gente faz essa da raiz. Bem, eu não sei se todos lembram disso, mas eu vou explicar, tá? Toda vez que a gente tem uma raiz, a gente pode transformar essa raiz em um expoente fracionário, da seguinte forma. Então, vou fazer um exemplo aqui embaixo, ó. Raiz quadrada de 3, tá? Eu posso transformar essa raiz em um expoente fracionário, da seguinte forma. O número 1, que está invisível aqui, deixa eu só deixar ela com uma escrita um pouquinho mais fininha, né? O número 1, que está invisível aqui dentro, fica em cima da minha fração, e o 2, que é o índice da minha raiz, fica aqui fora. Então, toda vez que a gente tem uma raiz quadrada, a gente pode escrevê-la na forma de potência dessa seguinte maneira. O 1, que está invisível aqui dentro, fica em cima da minha fração, e o 2, que está aqui fora, que é o índice da minha raiz, fica embaixo da minha fração. Tudo bem nessa informação aqui que eu fiz com vocês? Galera, tudo bem nessa informação? Não entendi, não. Não? Boa, pode falar. Então, vamos lá, ó. Eu vou voltar com outro exemplo aqui, ó. Vou colocar a raiz quadrada de 7, tá? Como é que eu faço para minha fração, desculpa, para minha raiz virar um expoente fracionário? Olha só, coloco 7 aqui. Aqui dentro, invisível, tem o número 1 como expoente. Então, ele fica em cima da minha raiz. Aqui fora tem o número 2. Ele fica embaixo da minha raiz. Então, aqui é utilizando a raiz e aqui é usando um expoente fracionário. Foi a Esther que falou que não tinha entendido? Sim, sim. Tá? Conseguiu entender melhor agora? Então, o 1 que está aqui fica em cima da minha fração e o 2 que está aqui fora fica embaixo. Entendi. Entendeu? Então, tá bom. Isso a gente vai fazer a mesma coisa lá em cima. Olha só. O raiz de 2, como é que eu vou escrever isso? Ó, eu vou colocar o 2 aqui, tá? O que a gente tem aqui dentro? A gente tem o 1 invisível. Então, a gente vai colocar o 1 aqui. O que a gente tem aqui fora da raiz? Tem o número 2. Vamos colocar o 2 aqui embaixo, tá? Então, a raiz se torna um expoente fracionário. Tudo isso tem que estar sobre x, tá? Então, todo esse expoente aqui tem que estar sobre x. Isso daqui é igual a 8. O que eu vou fazer com 8? Vou apagar essa parte aqui de baixo. Sempre que ele não for um número primo, eu vou decompor. Então, o 8 dá para dividir por 2, que dá 4. O 4 dá para dividir por 2, que dá 2. O 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Então, o 8, na verdade, é 2 elevado ao cubo. Então, vou substituir aqui, ó, por 2 elevado ao cubo, tá? Nesse momento aqui, eu tenho potência de potência. Então, o 1 vai multiplicar o x, tá? E o 2 aqui vai ficar embaixo. Então, vai ficar assim, ó, só para que vocês possam enxergar. 2 elevado 1 vezes x dá o x sobre 2. E isso daqui é igual a 2 elevado ao cubo, tá? Tem que aplicar tipo a distributiva aqui, ó. 1 vezes x dá o próprio x e embaixo eu coloco o 2.
Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Peraí, por favor. Pode falar, Guilherme. Pode dar uma olhadinha. Não tem problema. Vocês podem até fazer um desenho assim, ó, tipo, por o número, a letra A, né? Peraí, mas onde que foi parar a raiz? Ela se transforma. Olha aqui embaixo no meu exemplo, ó. Tô acabando de fazer com a caneta, ó. Toda vez que eu tenho uma raiz, eu posso transformá-la num expoente fracionário. Da seguinte maneira, ó. Então, aqui ficou raiz quadrada de A. Eu posso escrever A elevado a 1 sobre 2. Da onde saiu o 1? Aqui, ó, desse 1 invisível, que estou destacando na cor amarela. E da onde que saiu o 2? Do índice da minha raiz, que eu estou destacando na cor azul. Tipo, fica uma formulazinha aqui, ó. Certo, Guilherme? Guilherme? Tudo certo? Caiu a conexão? Peraí que O tem. Guilherme caiu. Guilherme caiu, tá vendo? Vou arrumar aqui. Alô, desculpa. Não, não tem problema. Já voltou já. Sem problemas. Tá? Tudo bem? Posso continuar? Por favor. Tá bom. Nesse momento, as bases ficarão iguais. Então, cancelo a minha base. E aí eu venho, ó. X sobre 2 é igual a 3. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar x é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, nesse exercício, o meu x vale 6. Equações exponenciais, quando o meu expoente é uma incógnita. Tudo bem na letra B? Peraí, pode me explicar sobre esse negócio da raiz se transformar? Posso, Guilherme, vou falar mais uma vez. Olha só. Olha aqui embaixo no meu desenho, ó. Eu Tá. tenho a raiz quadrada de A, tá vendo? Sim. Toda vez a raiz quadrada, ela pode ser escrita na forma de um expoente fracionário, uma fração. Esse 1 que está na cor amarelinho fica em cima da minha fração. E esse 2, que é o índice da minha raiz, que está azulzinho, fica embaixo da minha fração. Vamos fazer juntos aqui, Guilherme, um exemplo. Então, todo número que for pela raiz vai ser considerado como se ele fosse elefato a meio. Quando for raiz quadrada, tá? Quadrada. Isso. Olha aqui, eu vou fazer uma raiz cúbica com você, ó. Olha aqui no cantinho, tá vendo, ó? Uhum. Raiz cúbica de 5. Como é que ficaria isso, ó? Ficaria 5 elevado a 1 sobre 3. Isso mesmo, Guilherme. Tá? Isso vale para todas as raízes. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, tá? Entendi. Ótimo. Agora eu vou finalizar esse exercício 1, a letra C, tá? Só para que vocês não fiquem preocupados, a letra D e a letra E e a letra F será feita depois da prova, tá? Elas são equações exponenciais com mudança de variável. Então, eu não coloquei esse assunto na prova ainda, eu deixei para depois que a gente retornar, eu até fiz o videozinho com a explicação, mas eu só vou colocar, disponibilizar para vocês na semana depois da semana de provas, lá no dia 28, tá? A letra C, e que é a última dessa parte, ela é assim, ó, 0,1 elevado a menos 3x mais 7 igual a 100. Tem um número decimal ali. Então, o primeiro passo desse número decimal é transformar em uma fração. A gente viu isso daqui quando a gente estava ainda lá no momento presencial. Então, como é que faz para transformar isso daqui na fração? Eu coloco o 1 em cima e o 10 embaixo. Então, aqui, ó, 0,1 é 1/10, tá? Isso daqui elevado a menos 3x mais 7. Alguém conseguiria escrever aí o 100 na base, em vez de decompor lá e tal, na base 10? Como é que eu posso escrever o 100 na base 10? Alguém saberia?
Hello? Alguém saberia escrever o 100 na base 10? Hello, 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 hello. Escrever o 100 na base 10 seria 1 elevado a 10. Não, 10 elevado a 10. 10 elevado a quase, Guilherme? Não, 10 elevado a 2. Isso, Guilherme. Muito Porque bem. 10 vezes 10. 10 elevado a 2. Agora quem caiu foi o André. Deixa eu autorizar a entrada dele aqui. Isso mesmo, Guilherme, tá? Escrever o 10 na base, ou escrever o 100 na base 10 é 10 elevado a 2. Muito bem, certinho, tá? Nesse momento eu tô com essa informação. Agora, aqui, ó, como é que eu faço para esse 10 vir para o numerador da minha fração? Vamos ver quem sabe essa. Pode falar. O quê? Hã? Peraí, o quê? Igual aquele lá do 7 elevado ao cubo. Como faz? É só elevar menos 1. Isso, Guilherme, muito Aí bem. você vai levar o 1 ou a fração inteira menos 1? Então, você pode levar só o 10, porque ficou aqui em cima 1, né? Então, é igual aquele do 7. Aqui, invisível, eu tenho o número 1. Mas, como é o número 1, eu posso deixá-lo invisível, sem problema nenhum, tá? Entendi. Agora, é só aplicar a distributiva. Então, esse menos 1 vai multiplicar o menos 3x, e esse menos 1 vai multiplicar o 7, tá? Então, isso daqui vai ficar assim, 10... Menos 1, que multiplica menos Peraí, 3x. ô professora, Pode falar, Guilherme. precisava realmente fazer ele virar ser o 10 pi, porque já tem um menos aí. O menos 3x mais 7. Você não poderia só transformar ele em 3x mais 7 e deixar o 10 em cima? Não, eu tenho que trazer ele negativo. O primeiro passo é trazer ele negativo. Aí vai aplicar a distributiva, aí o 3x, que era negativo, vai ficar positivo. Mas é por conta do menos 1. Então precisa fazer isso no negócio. Isso, Entendi. igual a letra D que a gente fez com 343 também, Entendi. tá? Então vamos lá. Menos que multiplica menos dá mais, então vai ficar 3x. Menos que multiplica mais dá menos. Isso daqui é igual a 10 elevado a 2. Nesse momento, as bases são iguais. Então, eu posso cancelar as minhas bases. E aí, igualar os expoentes. Olha só, 3x menos 7 é igual a 2. 3x é igual a 2. O oposto do menos 7 é mais 7. 3x é igual 2 mais 7 dá 9. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 9 dividido por 3 dá 3. Então, a resposta aqui, x é igual a 3. Certo? Certo, galerinha? Agora, gente, tá ótimo. Só para a gente finalizar, eu estou deslocando aqui, eu vou fazer o exercício 5, para a gente finalizar essa parte que está na prova, de equação exponencial. Lembrando que mudança de variável ainda não cobrei, tá? Esse exercício 5 está na página 62, tá? Esse tem carinha de Enem. O Enem geralmente vai trabalhar, com uma historinha aí, tá? Para vocês. Então, vou ler aí para vocês. Ele fala assim, ó. As figuras a seguir representam os 4 primeiros níveis de um fractal, conhecido como triângulo de... esse nome maluco aí. Esse fractal é construído da seguinte maneira. Ele inicia com um triângulo qualquer, depois ele determina o ponto médio de cada um desses triângulos, une esses pontos médios e aí ele retira o triângulo central. Isso que ele falou é essa parte aqui, ó. Deixa eu até trocar a cor da minha caneta para verde ou azul. É esse pedacinho aqui, ó, tá? Então ele faz os pontos médios, aí ele liga, faz esse triângulo e ele tira aqui, por isso que ficou essa parte branquinha. Nos níveis seguintes, repetimos os passos anteriores para cada triângulo retângulo. Para uma sequência estética, escolhemos iniciar com um triângulo equilátero.
Então, pegou aqui um triângulo equilátero, para quem não se lembra, o triângulo equilátero tem todos os lados, né, na mesma medida, e aí ele foi construindo. Na letra A, ele quer saber quais as quantidades de triângulos verdes dos 4 primeiros níveis. Triângulo verde, quando eu copiei aí da apostila, ficou meio amarelado aqui na tela, né? Mas na apostila tá bem verdinho, tá? Então, quem tiver com a apostila em mãos aí, tá bem verdinho. Então, vamos lá. No nível 0, vou colocar N0. Tem quantos triângulos verdes aqui? Quantos triângulos verdinhos vocês estão vendo? 1. 1. Muito bem, certinho. No nível 1, que é o próximo, quantos triângulos na cor verde vocês estão vendo? 3. 3, muito bem, certinho. No nível 2, vamos ver quem consegue contar o do nível 2. Quantos triângulos na cor verde vocês estão vendo no nível 2? 9. 9. 9, muito bem. No nível 3, quantos triângulos verdes vocês estão vendo? Esse está bem pequenininho, mas dá para contar. 27? Um falou 13 e o outro falou 27. Então, o correto é 27, tá? Conta de novo que é só os verdinhos. Vão contando só os verdinhos. Ah, tá. Aí, a letra A finalizou. Quais são as quantidades de triângulos verdes dos 4 primeiros níveis? Fechou. A letra B, ela faz o seguinte, eu vou ampliar aqui um pouquinho, né? Olha só o que pede a letra B. Considerando que o padrão de construção se manterá para os demais níveis, escreva uma função que relacione o nível, que é o Nzinho, e a quantidade de triângulos, tá? Alguém conseguiria escrever uma quantidade de triângulos igual? Lembrando que a gente está estudando N equação. elevado a um número? É o contrário. É um número elevado a N? Ou... Isso, é o número elevado a N. E você sabe que número é esse, que é a minha base? 3? 3, muito bem, André, muito bem, né? Certinho, ó. Então, a quantidade de triângulos sempre é igual a 3 elevado a N. Então, no nível 0, o N foi 1, desculpa, no nível 0, o N foi 0, todo número elevado a 0 é 1. No nível 1, né, o N foi 1, 3 elevado a 1 deu 3. Depois, no nível 2, 3 elevado ao quadrado, deu 9. Depois, 3 elevado ao cubo, deu 27. E assim sucessivamente, tá? Na letra C, ele pergunta, em qual nível a quantidade de triângulos é igual a 59.049? Então, eu tenho lá que a quantidade de triângulos é igual a 3 elevado a N. Eu tenho um nível que eu quero descobrir, que tem 59.409 triângulos. Que nível é esse, tá? Alguém tem alguma ideia do que eu tenho que fazer com os 59.049? Alguém tem alguma ideia? Decompor? Isso, decompor. Muito bem, certinho. Então, Decompor por 2, não é? na verdade, por 3, porque ele não é par, né? Ah, verdade, tem um 9. Isso. Eu coloquei ele ali, mas ficou muito apertadinho. Eu vou só dar uma subidinha aqui, tá? Espera só um pouquinho. Já apaguei. Ó, 59.049. Pode pegar a calculadora, gente, pode ir acompanhando aí comigo, tá? 59.049, eu vou dividir por 3, tá? Dividir por 3 vai dar 19.683, tá? Vou dividir por 3 de novo. Então, igual, divido por 3. Pode ir acompanhando na calculadora. Dá 6.561. Aí, vou dividir por 3 de novo, tá? Vai dar 2.187.
Vou dividir por 3 de novo, tá? Vai dar 729. Aí, 729 vou dividir por 3 de novo, tá? Dá 243. 243 vou dividir por 3, vai dar 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. Vai ficar apertadinho. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Quantas vezes o 3 apareceu? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 3 elevado à 10ª potência. Ó, 3 elevado à 10ª potência, tá? Bases iguais. Cancelo a minha base. O meu N, então, será igual a 10. Isso é típico questão do Enem, né? Em qual nível a quantidade de triângulos é igual a 59.049? Então, seria o nível 10. O 10º nível aí tem esse total de triângulos. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Hello. Tudo bem. Então, tá bom. Vou parar de compartilhar a tela primeiro. Primeiro vou desligar a minha gravação. Parar minha gravação.